E vamos ao vídeo de The Last of Us, aí, finalmente! Saiu a série tão aguardada de The Last of Us e, gente, tá assim, zero defeitos. Se você achou defeito, sinto muito, minha irmã, você tá errada, aceita! A gente vai acompanhar semanalmente aqui no canal a série de The Last of Us e vou tentar trazer uma análise, assim, com curiosidades, falando sobre o episódio, o que eu achei, pra gente conversar sobre essa série maravilhosa. Já vai deixando aí nos comentários qual que foi a sua primeira impressão e bora pro vídeo. E aí, você tá boa? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindes. Podem me chamar de Henrique Oliveira, de Geek Henrique ou como vocês quiserem. O importante é se sentir à vontade. Demorou, né, galera? Mas já tá entre a gente o primeiro episódio de The Last of Us. Essa série que tá impecável. Eu amei o primeiro episódio. E a gente já vamos comentar aqui sobre ele, já ir falando tudo. Só pra vocês já terem uma noção de como que essa série chegou. Ela já se tornou a série mais assistida na América Latina, superando Euphoria e House of Dragon, da HBO, claro. E ela não tá pra pouca coisa não, viu? Ó, o principal diretor e roteirista da série é ninguém mais, ninguém menos do que Craig Mazin, o criador da série Chernobyl, que ganhou o Emmy, hein? Babado. E do lado dele tá ninguém menos do que o próprio criador de The Last of Us, o Neil Druckmann. Sobrenomezinho complicado, viu, de falar? Ele chama Neil Druckmann. Ele chama Neil Druckmann. Eu acho que é assim. Não manjo. E a trilha sonora da série, gente, também traz lá dos jogos. É um outro sobrenomezinho complicado, gente. Gustavo, nome fácil. Santaolalo. Não. Santaolala. Nome, né? Oh, meu Deus do céu. Enfim, falei rapidinho quem tá por trás na direção, no roteiro ali, na trilha sonora. Esses nomezinhos tudo complicado, mas o que a gente quer mesmo saber é sobre o episódio, né? Que veio aí de estreia, esse primeiro episódio que tá incrível. O episódio já abre de um jeito bem diferente do que foi nos jogos. Eu mesmo, na hora que eu tava assistindo, eu segurei a respiração na mesma hora, assim, pra ver o que eles estavam fazendo ali de abertura de um modo diferente. E a gente tem uma curiosidade sobre essa abertura do episódio. No roteiro original, o que eles estavam planejando, a primeira ideia era trazer como que o fungo afetava já os animais. Então, tipo, ia começar mostrando uma formiga sendo infectada pelo fungo, né? Só que eles mudaram essa ideia porque eles acharam que tava ficando muito chato de ficar assistindo ali, tava parecendo um documentário, tananã. E aí eles tiveram essa ideia mesmo de fazer como se fosse a conversa lá dos cientistas e tal, né? Explicando sobre o fungo. E, gente, vamos ser muito sinceros, eu, pelo menos, fiquei com medo daquela cena, viu? Credo. O cara vai deixando todo mundo assustado conforme ele vai falando, né? É mó louco. Mas eu amei, eu achei que super combinou com a história. Amarrou certinho, sabe? Pra gente já explicar, saber como que funciona. Eu já senti aquele medo de que a merda tá chegando. Depois que passa essa cena, que eu acho sim que ela deu medo em geral, a gente conhece a abertura da série, que ficou incrível, fica mostrando os fungos lá crescendo, eu achei muito legal. A trilha sonora ali tá impecável. E aí uma coisa muito legal que a série trouxe, né, foi que depois que passa a abertura, ela pega e ao invés de ir pro ponto onde começa os jogos, né, quando o Joey chega lá na casa, que a Sarah tá lá esperando ele, que ele chega do trabalho e tal, a série ela volta. Ela começa a mostrar como que começou aquele dia, como que começou o dia do surto. Que é uma coisa que muita gente tem curiosidade, né, de ver nas outras séries, assim, de zumbis, que geralmente eles deixam esse ponto passar. Mostra o caos acontecendo e fica por isso mesmo. E assim como nos jogos, a gente vê como se fosse no ponto de vista da Sarah, né? Então a gente acompanha ela indo pra escola, a gente acompanha ela indo arrumar o relógio do Joel, que ela vai dar de aniversário pra ele. E a outra curiosidade que quem se interessa pelos jogos com certeza pegou é que a personagem na série, a Sarah, ela tá usando, né, a camiseta igual a personagem nos jogos. Essa foi padrão, né? Todo mundo viu. Como eu trouxe essa curiosidade aí da Sarah, eu já vou trazer uma curiosidade do Joey também. Vocês sabiam que o Pedro Pascal, ele aceitou a oferta pra interpretar o Joey cerca de 24 horas depois que o convite foi feito? Muito por causa do cachê, bem, que iam pagar pra ele $600 mil por episódio. Vale lembrar que, pelo visto, a série vai ter 9. Ô Deus, o cachê, viu?
tá pra pouco não, esse Pedro, viu? Olha, abusado. Pode até ser mesmo que ele foi lá mais por causa do dinheiro, mas vamos combinar que o querido ele tá entregando, viu? Nossa senhora. Ele como o Joe, gente, meu Deus. Uma mudança que a gente viu dos jogos pra série foi depois, quando a Sarah acorda, que o surto tá começando, e aí a gente vê que ela sai de casa e vai lá na casa dos vizinhos dela. Coisa que não acontece nos jogos. Nos jogos ela fica dentro da casa dela mesma. E deu um medinho de saber o que ela tava arrumando indo na casa dos vizinhos. Mas foi muito legal de assistir, porque logo ali também a série já mostrou um outro ponto que a gente até então não conhecia, que é um ponto mais aprofundado. É como que os infectados, eles se alimentam das pessoas. Ali naquela cena a gente vê a infectada lá, ela tem umas fibras na boca dela, sabe? E é o contato daquelas fibras que sai da boca dela, que gruda na pessoa e faz ela se alimentar. Gente, doideira, né? Credo. É como se o fungo dentro da pessoa tivesse saindo pra fora ali, se alimentando. Credo, nossa senhora. Dá um medinho, mas vamos combinar que isso foi muito pra agregar mais do universo de The Last of Us, porque a gente viu os bichos se alimentando, mas não ali de pertinho, vendo o que tá acontecendo. Depois que a Sarah sai correndo lá da casa dos vizinhos dela e o infectado corre atrás dela, chega o Joe e o irmão dele, já mandando a Sarah entrar no carro, parecido do jeito que acontece nos jogos também. E ali mesmo o Joe já mata a infectada vizinha dele. E aí a gente vê a loucura que foi lá na hora que o surto realmente aconteceu. A gente tem várias cenas que foram iguais aos jogos, que ficaram perfeitas. Tipo, a cena deles mesmo dentro do carro. A cena deles passando pela casa que tá pegando fogo ficou igualzinha também. E sim, viu? Eu gosto de ver cenas que se parecem esteticamente com a cena da obra que tá sendo baseada. Tem gente que não gosta disso, mas eu sou uma pessoa que gosta muito. Muda mesmo uma coisinha ou outra. Por exemplo, o que faz o carro deles capotar não é um acidente de um outro veículo que bate, né? É o avião que cai e uma peça do avião voa pra dentro do carro, loucura. Mas no final disso, todo mundo já sabia o que ia ser, que é a morte da Sarah, que acontece da mesma forma que aconteceu nos jogos. Foi triste de ver. A atriz que fez a Sarah, gente, ela conseguiu entregar muito. E eu acabei de prender o cabelo por causa do calor, gente, que eu não tava aguentando. Tava chovendo, né? Aí tá aquele mormaço, sabe? De quando faz aquele calorzão antes da chuva. Ou depois da chuva, que mistura tudo, credo. Continuando, depois que a Sarah morre, a gente tem um salto temporal de 20 anos que se passam. E a gente vai vendo no que se transformou o mundo depois da pandemia que aconteceu. Tá tudo uma merda, basicamente. O Joe agora ele mora numa base militar da Fedra. Ele até trabalha honestamente ali, como a gente vê, né? Mas ele também mostra pra gente que não dá pra viver só de trabalhar na honestidade ali, não dá pra se manter, conseguir se alimentar certinho. Então ele trabalha junto com a Tess, né? Finalmente ela aparece, contrabandeando uma coisinha ali e outra aqui, umas droguinhas ali de leve, está tudo bem. E mostrando novamente que a série veio aí pra agregar no conteúdo de The Last of Us. A gente vê como que a Tess chega naquele ponto que ela aparece pela primeira vez nos jogos. Porque quando ela aparece, ela entra lá no apartamento e ela já tá toda lascada, né? Com o rosto todo machucado. Ali na série é diferente. A gente vê ela presa lá no esconderijo do Robert, preludindo que a gente viria a ver depois, né? Eu achei isso muito legal também, só mostra aí que tá agregando cada vez mais. E já que eu tô falando da Tess aqui, eu vou trazer uma curiosidade sobre ela também. Vocês sabiam que no roteiro original de The Last of Us, a Tess era pra ser antagonista? É bem babado. Enquanto a série veio aí pra mostrar que, na verdade, ela tinha uma relação amorosa que deu a entender nos jogos, mas não ficou explícito como ficou ali na série. Nos roteiros originais lá de The Last of Us, ela ia ser antagonista, galera. Vocês acreditam? O que ia acontecer? Ela meio que ia ser traída pelo Joel em algum momento ali do jogo, e isso levaria ela a ir se tornando antagonista ali. Mais pra frente, os dois iam se encontrar frente a frente pra resolver isso daí, mas o Joel ia ser salvo por ninguém mais, ninguém menos do que a Ellie, gente. A Ellie ia matar a Tess, babado, fazendo com que a Tess fosse a primeira pessoa que a Ellie mataria. Olha isso, curiosidade, hein? Mas isso foi descartado porque eles sentiram que tava acontecendo, tipo, uma coisa muito hollywoodiana ali. Vou ser sincero e dizer que ainda bem que fizeram isso, essa mudança, porque eu gosto muito da Tess como a parceirinha ali do Joel. Eu sentia que tinha uma questão amorosa ali entre os dois, eu adorei que a série colocou isso.
E gerou bochicho na internet, hein? A Bella Ramsey ter sido escalada pra interpretar a Ellie. Mas, pra calar a boca de muita gente por aí que falou mal dela, você sabia que ela foi escolhida, a audição dela, dentre outras 105 audições que tava rolando? A garota não é pouca coisa não, hein? E pra confirmar mais ainda de que ela ia ser a Ellie, os criadores, eles foram atrás de diretores de Game of Thrones pra saber como que foi trabalhar com ela, pra já ir vendo se ela ia dar conta desse recado ou não. E vamos combinar que ela deu conta do recado. A forma como a gente conheceu a Ellie ali na série também foi diferente da forma como a gente aconteceu nos jogos. Da mesma forma que aconteceu com os demais personagens, isso foi muito legal. Tanto na hora que a gente conhece lá o Joel com a Sarah, a gente tá preludindo os acontecimentos do jogo. Lá na Tessa, a mesma coisa, ao invés da gente ver a cena da direita dela, a gente vê como que ela chegou ali. Com a Ellie e a Marlene foi a mesma coisa também, a gente não viu elas no momento que a gente deveria ver. A gente vê como elas chegaram naquele momento. Isso a série construiu de uma forma muito legal e foi muito curioso entender isso, né? Acho que só acrescentou mais, foi incrível. No caso da Ellie, pelo que eu entendi, é logo depois que ela é mordida, tudo e tal, lá com a Riley, né? E aí ela foge, vai atrás dos vagalumes. Como a série mostrou ali, ela se passa por outra pessoa, né? Ela se chama de Verônica ali, mas as máscaras caem porque a Marlene conhece a Ellie, né? Desde bebezinha, foi a própria Marlene, no caso, que entregou a Ellie pra onde ela tava. Em respeito à mãe da Ellie, porque as duas eram amigas. Ficou muito no ar, né? Se a Ellie tá sabendo disso, se a Marlene contou ou não pra ela essa relação que ela tinha com a mãe dela, né? Eu espero que nos próximos episódios eles peguem e aprofundem isso, essa parte. E como falamos da Marlene, já aqui eu vou trazer uma curiosidade sobre essa atriz também. Que pra variar tem nome complicado. Ô gente, eu não me dou bem com esses nomes. Ela se chama Merle Dandridge. Eu acho que é isso, seja o que Deus quiser. Mas a curiosidade sobre ela é que essa atriz que tá na série, ela é a única do elenco original lá dos jogos que fizeram os movimentos, no caso dos personagens, a captura dos movimentos, né? Ela é a única que realmente tá atuando na série. E eles escolheram isso justamente por ela se parecer mesmo com a personagem dela. Muito legal isso, né? A única coisa que eles acrescentaram mesmo foi uma peruca e bora gravar, mulher. Mas nossa, sério, muito legal, né? Imagina, tipo assim, você faz a captura do movimento de uma personagem pra um jogo e aí depois te chamam pra atuar sendo aquela pessoa num live action que vai rolar. Nossa, muito legal. Marlene, ele explica, né, como que a causa dos vagalumes surgiu, como eles tinham um propósito maior a partir do momento que eles encontraram ali a Ellie. Vou trazer uma outra curiosidade aqui pra vocês, e essa eu mesmo não sabia, e eu achei muito legal de descobrir ela, porque é uma coisa que sempre que acontece, assim, em alguma série, filme ou livro, enfim, que eu tô acompanhando, eu acho isso muito legal. Em momento algum, a gente fica sabendo do sobrenome da Ellie e do Joel. Aliás, de nenhum outro personagem, com exceção da Riley, se eu não me engano. Isso é muito legal porque The Last of Us mesmo, ele se baseia muito na relação dos personagens. Eu gosto muito quando isso acontece em qualquer obra que você fica tão focado ali na história, nos personagens em si, que você simplesmente não percebe, que você não sabe o nome ou o sobrenome daquela pessoa que você tá ali torcendo, que você tá ali acompanhando. Eu acho isso muito da hora. Mas agora isso já é revelado sim. O manual do jogo, na versão japonesa, tá lá listado, acreditado, que o sobrenome do Joel é Myler e o da Ellie é William. O legal é também que quando isso aconteceu, o pessoal não levou fé, não. Ficaram falando que não era oficial e tananã. Só que aí o jogo 2 veio aí, quebrou a cara de todo mundo, porque lá no 2, sim, foi revelado mesmo lá, fixo, o sobrenome dos dois personagens. E aí todo mundo falou, então é verídico a informação. Ok. E aí então as histórias se conectam, a do Joel e da Tess, indo atrás do motor de carro deles, que tava com o Robert Mosdrugudum, coisa que trocaram ali também do jogo, que no jogo é as armas deles que o Robert pega. Se amarrando com a história que a gente tava acompanhando ali da Ellie com a Marlene, fazendo a nossa cabeça ali, que até então só sabia das coisas dos jogos, fazia assim, né? A gente vê mais cenas iguaizinhas às dos jogos, deles levando a Ellie pro apartamento deles, o Joel dormindo enquanto a Ellie fica acordada, ficou igualzinho, depois eles saindo pra sair ali da zona, né? Eles passando pelos túneis, eles encontrando o guarda, a cena mesmo final daquele prédio tombado, igualzinha, fechando com o rádio do Joel tocando a música dos anos 80 que a gente tinha visto, a Ellie tinha descobrido durante o episódio, que era um código que o pessoal
que age aí, né, por baixo dos panos, usa como código pra se comunicar, né? Muito legal. Só que vocês sabem como que eles escolheram essa música que tocou no último episódio? Eu vou contar pra vocês. O diretor da série, ele contou que ele tava precisando escolher uma música que fosse dos anos 80 pra bater com a ideia ali de sinalizar o perigo no rádio. E aí ele usou a esposa dele como fonte de pesquisa, porque segundo ele, a esposa dele é uma enciclopédia sobre músicas dos anos 80. Ele explicou pra ela o que ele precisava, o que ele queria passar ali naquele momento, o que tava acontecendo. E na hora que ele falou, na mesma hora, ela já soltou a música que ele tinha que usar. A música chama Never Let Me Down Again. E aí ele fala, né, que na hora ele só pensou assim, caramba, na hora que ela falou a música. Porque a música que ela falou, que ela escolheu, bate certinho com a proposta que ele queria ali na hora. Porque a letra ela fala, ela vai descrevendo sobre dois amigos que estão ali numa jornada, mas que eles não confiam um no outro. E é justamente o que a gente tá vendo ali naquele momento entre o Joel e a Ellie. A Ellie cresceu sozinha, nunca confiando em ninguém como uma figura materna ou paterna pra ela. Ela teve a Marlene ali naqueles últimos dias e se decepcionou porque a Marlene entregou ela de cara pro Joel e pra Tess, né? E ela ainda não confia no Joel, embora ela queira, como a gente vê naquele último momento ali, ele protegendo ela, matando o soldado. Mas, infelizmente, ela não confia ainda plenamente nele. E o Joel, ali naquele momento, ele tinha acabado de descobrir que ela tava mentindo pra eles. Na hora ali que a Tess vê que ficou vermelho o negócio lá de esticar a infecção, e aí a Ellie mostra que ela tem a mordida no braço. O Joel se sentiu traído naquele momento. Então a música que a esposa do diretor falou pra ele usar, gente, bateu perfeitamente com a ideia, com a proposta que aquela cena tinha que passar. Como um fã dos jogos de The Last of Us, eu digo que essa adaptação ficou muito boa, ela agregou muito conteúdo porque a gente já tinha de base ali dos jogos, acrescentou várias cenas que explicaram várias coisas e trouxeram coisas que a gente já imaginava, tipo a relação mesmo do Joel com a Tess. Eu acho que essa série só tende a ficar cada vez melhor a cada episódio que for passando, gente. Por isso que toda semana você pode ter certeza que eu vou estar trazendo a análise com a curiosidades, easter eggs e o que mais for de cada episódio que tiver, beleza? Eu conto com vocês, viu? Pra estar aqui comigo falando sobre a série, pra gente debater esse assunto maravilhoso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha pra me ajudar aí e de se inscrever no canal se você puder. E eu vejo vocês no próximo vídeo, viu? Um beijo, gente linda!